Hello, pessoal! Mais uma vez estamos chegando aqui para o nosso estúdio T-Talks. Este é o episódio 009. Eu sou a arquiteta Juliana Sisson. Ao meu lado, a Pris Amberlan, minha sócia. Juntas somos as hosts deste programa e as sócias diretora do Estúdio T Consultoria e Arquitetura, que é uma empresa maravilhosa que presta consultoria para licenciamento, legalização e toda a parte de arquitetura legal. O bate-papo de hoje está super legal, a gente vai falar sobre grandes empreendimentos. E a nossa convidada especial é a Cristina Ferreira Martins. Ela que é diretora e sócia fundadora da Ideia 1, é arquiteta formada pela Uniriter, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e pós em Ateliê de Projetos pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. Atua no mercado imobiliário há mais de 20 anos, com know-how em mais de 3 milhões de metros quadrados em projetos de grande porte. Bem-vinda, Cris! Obrigada, gurias. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de participar no primeiro podcast, né? Primeira vez, estreia. Olha, que honra! A gente ficou muito feliz de ter aqui. Primeiro que, né, somos parceiros aí de longa data, que eu acho que é super incrível. E a gente normalmente traz aqui gente que a gente já trabalha porque a gente confia no trabalho, né? A gente tem esse olhar, assim, bem bacana. E ficamos muito felizes, assim, quando a gente estava pensando... A gente tem algumas temáticas, assim, e quando a gente falou em grandes empreendimentos, de cara a gente já sabia que a gente queria convidar vocês para virem aqui conversar com a gente. Porque é um assunto maravilhoso, especialmente para os escritórios aí que estão começando agora, para entender aonde eles podem chegar, né? Porque hoje a gente sabe que a ideia é um escritório aí... Muito 10. Conta pra gente um pouquinho, assim, do teu história profissional, onde é que vocês converteram isso tudo em Ideia 1 e como é que funciona hoje o escritório? Sim, nem sempre foi de grandes empreendimentos, né, na verdade. Naturalmente. Começou como sempre começa um escritório de arquitetura. A gente fez 20 anos ano passado e logo que eu me formei em 2003 e logo que eu me formei eu comecei já a fazer alguns trabalhos, assim, e me juntei com os sócios fundadores, que era o Gabriel e o Marcos, na época. E a gente abriu a empresa em 2004. Então, foi em seguida da formatura. Mas, assim, a gente iniciou fazendo projeto de elevador, reforma de elevador. Ai, arrasaram, gente. Reforma de guarita. Então, a gente começou... Bem normal, né, Cris? Isso. Esse caminho, eu acho que é bem normal para os escritórios do início, assim, bem né? micro. E a gente iniciou no apartamento do Gabriel, um dos sócios fundadores. Depois a gente foi para uma... Na época não existia ainda coworking, mas existia uma casa em Porto Alegre, que era ali no bairro Monte Serra, onde tinham vários arquitetos que dividiam a casa, cada arquiteto tinha um espaço, um cômodo, e dividíamos uma secretária. Então era um preconceito de um coworking. E a gente alugou uma sala de 9 metros quadrados lá. A nossa primeira estagiária, coitada, não cabia nem dentro da sala, ficou no corredor. Coitada, a gente sempre estagiária. Mas a gente se deu super bem, ela é nossa amiga até hoje, tá tudo certo. A gente, apesar de botar ela no corredor, a gente tratou bem, assim, decorou o corredor. Que bom, que bom. E aí a gente foi crescendo aos poucos, assim, um pé de cada vez. A gente sempre teve essa mentalidade, assim, de dar os passos de acordo com o tamanho das pernas. E a gente cresceu para uma sala uma sala maior dentro da mesma casa, depois para uma outra casa que vocês conheceram, né, também, já foi da nossa época ali, até a sede atual que a gente tem hoje, que é uma sede, uma sala de 300 metros quadrados, com uma equipe aí de 42 pessoas. Nossa, é muita então, gente. É muita gente. 42? 42 pessoas. Que legal. A minha trajetória, ela praticamente se inicia na Ideia 1 e a gente foi, então, iniciando através de concursos, né? Uma coisa que a gente estava falando antes de entrar aqui. Como é que foi esse para a gente entender onde é que começou esse divisor de águas de vamos parar de fazer projetos de guaritas e vamos fazer projetos maiores? A gente eu fiz alguns cursos lá no início, até de planejamento estratégico no Sebrae, e o Gabriel também estava fazendo alguns cursos no Sebrae, o Marcos também, e a gente começou a entender que a gente tinha que dar um foco para o escritório. Que fazer de tudo, de guarita para elevador, para salão de festas, não ia dar certo. E aí a gente entendeu que a gente queria trabalhar no grande porte. A gente começou a entender que o projeto da guarita, na verdade, ele dá bastante trabalho, né? Tanto quanto, daqui a pouco, um apartamento inteiro. Daqui a pouco, quando tu pega a mãe do apartamento, vai dar o mesmo trabalho do edifício inteiro. E aí a gente queria começar a focar na escala maior. E aí a gente entendeu que os concursos seriam um vetor para conseguir entrar, então, nesses projetos de grande escala, de média escala, grande escala.
E começamos a fazer e a gente começou a ter êxito, assim. A gente começou a ganhar alguns concursos, primeiro lugar, segundo lugar, menção honrosa. Então, os primeiros 10 anos da Ideia 1, a gente investiu muito em concurso. E ganhando alguns, isso foi dando ânimo, assim, e dando caixa também. Lógico. Sim. E aí a gente foi focando, e à medida que a gente conseguia ir crescendo os clientes, a gente teve que começar abrindo mão, foi abrindo mão devagarinho, até que a gente ficou num hiato aí, acho que de uns 8 anos, sem fazer nenhum concurso, porque a gente não tinha mais como. Não tinha mais braço para fazer. E agora, esse ano, a gente entrou de novo num concurso. Ai, que legal! Não vou falar. Não pode Sim, falar não, ainda. não. Ai, mas legal. ansiosa pra Estamos, que volta às origens, né? Isso é Voltamos legal. às origens. Aí, nos 20 anos da Ideia 1, a gente resolveu Que investir joia, nisso. gente. Pegar uma legal. equipe do escritório e alocar nesse concurso. Que legal. E vamos ver. Que massa. Pois então, agora tu comentasse uma coisa interessante. Pegar uma equipe de escritório e alocar nesse concurso. Como é que funciona essa dinâmica do trabalho de vocês? Primeiro, assim, vocês fazem só projetos de arquitetura? Vocês fazem interiores? Qual é a área de atuação e o foco, assim, E como é que funciona essa dinâmica ali dentro do escritório? Atualmente, a gente faz só arquitetura. A Tá. gente já fez interiores, a gente tinha um núcleo de interiores uma vez dentro do escritório. E foi bacana, mas a gente também entendeu que a gente teria que, para poder crescer e para desenvolver aquele núcleo, a gente ia ter que, de fato, investir nisso, né? E aí, na época, a gente resolveu investir e pensar o negócio em outras áreas. Então, a gente, hoje em dia, a gente tem 4 núcleos dentro do escritório, que a gente se divide, que é o núcleo de arquitetura, que é o ARC, o núcleo de concept, city e nave. O concept é a parte de criação, os estudos iniciais da arquitetura, o ARC é o desenvolvimento técnico da arquitetura. O city é o braço que a gente resolveu, então, de fato, expandir, investir, que é o nosso núcleo de master plan vertical. Legal. Não é urbanismo, não é, a gente não entende de legislação de urbanismo, não trabalha com aprovação de urbanismo, mas a gente trabalha num nicho que ainda é pouco explorado no âmbito Brasil, eu diria até. E é um dos... É o nosso segmento ali dentro do escritório que, primeiramente, fez a gente expandir para outros estados. E aí a gente trabalha, então, com grandes glebas mesmo, e geralmente são bairros planejados. E então a gente trabalha nessas áreas fazendo esse master plan, muito com a veia do mercado imobiliário, trazendo como é que ficariam nessa costura de terrenos com os estudos de viabilidade das incorporações. O núcleo nave é o nosso, que a gente fala que é o núcleo de ativação de valor, é o núcleo que a gente trabalha com conceituação, pesquisa de mercado, é o antes dos projetos, é quando a gente faz... Isso é legal. É quando a gente faz toda a parte imersiva de entendimento, que ajuda a definir produto, que ajuda a definir estratégia de marketing, de comercial. E não tem mais... A gente não acredita naquele briefing vindo puramente do corretor, sabe? A gente acha que os corretores são importantes no processo, mas muitas vezes eles acabam ficando um pouco mais... acomodados no que está vendendo. Limitados, né? Mais limitados. Eles olham para o lado, geralmente, ou para trás. Vende, é o que o mercado tá está aplicando, né? É o que está vendendo agora, mas assim, alguém em algum momento vai ter que redirecionar isso, Sim, porque vai tem que pensar inverter a aquilo ordem. lá para frente. Exato. E até pegando esse teu gancho do braço City, o Parque Una, então, a gente estaria locado nesse braço. Sim. E como é que foi o desenvolvimento do Parque Una? Sim. O Parque Una é um projeto muito relevante para o escritório, né? Diria que eu acho que é o nosso principal case, assim, dentro do escritório. Atualmente tem o Parque Una Pelotas, tem com um projeto já, a gente está no nosso vamos lançar agora em março o 20º projeto no Parque Una. Que já. De Pelotas, todos da Ideia 1, né? Tem o Parque Una Uberlândia, que a gente está no nosso 6º projeto lá, já vai ser lançado em seguida. E estamos agora trabalhando no Parque Una São José dos Campos, que é o novo Parque Una. Então, são vários formatos, assim, dentro do mesmo conceito. Virou um produto, né? Virou um produto. Basicamente Virou isso. uma marca, né? De bairros planejados. É um case e nos dá muito orgulho, assim, porque é um case Brasil já, né? Então, quando a gente iniciou o Parque Una, em 2014, por aí, antes até, 2012,
não existia muito case de bairro planejado no Brasil. O único case que tinha, que a gente pôde visitar e pôde conhecer, foi Pedra Branca. E Pedra Branca, ele tem um conceito bem purista de novo urbanismo, assim, né? De não ter muita altura, de ter as edificações com um caráter, uma linguagem similar, que é uma forma de fazer. No Parque Una, a ideia dos incorporadores lá e dos desenvolvedores não era ir nesse formato. Eles queriam trazer mais diversidade, eles queriam trazer edifícios em altura. E a gente foi, à medida que a gente foi fazendo, a gente foi aprendendo também como fazer. Porque no Brasil não é muito comum ter edifício em altura em bairro planejado. Verdade. E então a gente foi entendendo como articular o edifício em altura com uma conectividade urbana legal, com aquela história de não ter grades, de ser fluido. E nos dá muito orgulho porque ele virou um case de como que é um outro tipo de bairro planejado, que não é o Pedra Branca. E agora a gente está, então, participando aí dos principais bairros. A gente tá a gente participou das charretes e está com um projeto para ser lançado na cidade de Urubitá, de Brasília. A gente está com um projeto lançado já no Cidade das Águas, em Joinville, que é outro empreendimento do grupo, né, Pedra Branca. A gente está, então, entrando na Pedra Branca também agora. Legal. E estamos com o Parque Una, e estamos com vários outros aí, Parque Autódromo em Curitiba, então, no Paraná. Então, a gente está com vários cases, assim, que mesclam. E o que é legal é que a gente atua muitas vezes no Masterplan e no arquitetônico. Essa era uma dúvida. né? Essa era uma dúvida, porque tu falou em bairro planejado, né? E era uma dúvida nossa, assim. Ele foi, então, concebido, acredito, aí tu me corrija se eu estiver errada, imagino que ele tenha sido concebido tanto o bairro planejado já, quanto os projetos. Ou não. Ou, de fato, foi primeiro o que vamos chamar de um urbanismo mais focado naquele bairro, e depois isso foi sendo lançado aos poucos, né? Exato, porque assim, na nossa cabeça, e aí nos corrige, eu acho que é legal isso tu colocar aqui pra gente, porque assim, quando a gente pensa num bairro planejado, tu não pode deixar de pensar no todo, né? Sim, tanto sim, o solo, até como a porque gente é um master plan, né? Exatamente. Então, como é que funciona, assim, como é que funcionou isso pra vocês? O Parque Una, geralmente, em geral, né, tem um projeto de urbanismo. O urbanismo não é nosso. Então, a ideia do parque como âncora, como centro, o desenvolvimento das quadras ali, do desenho das quadras, não era nosso. Quando a gente chegou, já estavam lá. Mas as quadras, elas ainda não têm os lotes definidos. Então, a gente faz o master plan de quadra a quadra. Entendi. A gente pode trabalhar com o master plan do bairro planejado inteiro. No caso do Parque Una, a gente foi trabalhando quadra a quadra. Eles queriam lançar o hub corporativo, por exemplo, que é onde eles concentram o maior número de edifícios comerciais. Então, a gente foi lá e fez um master plan de 2 quadras, que dá, não sei, talvez uns 12 edifícios. E aí a gente faz a composição daqueles 12 edifícios em termos de volumetria, de conexão urbana, de desenho de lote. Depois eles querem lançar numa outra quadra. A gente vai lá e faz o master plan da quadra. Então, até porque a gente vai também conseguindo pensar, assim... Primeiramente, a gente pensa o todo em termos de... Aqui vão ficar, de repente, os edifícios mais altos, aqui vão ficar os edifícios mais comerciais. No Parque Una tem o eixo criativo lá, que é uma parte do parque que tem uma Alameda das Artes. E aí, para detalhar esse desenho do lote mesmo, que é o que vocês falam da base, né, do solo, a gente vai para o master plan mais detalhado. E aí a gente desenha o lote e a partir disso vai para o desmembramento. Então, toda vez que eles querem fazer um desmembramento de lote, a gente revisita o master plan. E aí a gente faz quase uma alfaiataria de matrícula. Legal. Tá, ele é pensado ponto a ponto. Ele é pensado ponto a ponto. Porque a gente muitas não vezes... tinha certeza. A gente ficou se questionando muito lá no escritório como é que isso Como funcionava. é que tinha sido feito. Nossa, gente, já quero levar esse projeto aí pra todo mundo legal. conhecer, porque isso aí o pessoal legal. tem que entender isso. É muito legal, porque é uma forma muito estratégica de ver o projeto, porque às vezes a gente tá, por exemplo, numa quadra que uma rua tem um índice e a outra rua tem outro índice. Perfeito. Então, às vezes a gente faz lote cachimbo para conseguir pegar com a testada mínima para outra quadra, com a testada maior para essa quadra, para buscar o índice lá da outra quadra. Então, a gente vai costurando. É uma alfaiataria de terrenos. Tá, só assim, explica pra gente o que é lote cachimbo, porque a gente... Tem muita gente nos ouvindo aqui, daqui a pouco eles não vão entender vários termos, né? Sim. Eu, por exemplo, já não sei. A gente chama de lote cachimbo um lote que a gente tem a maior testada dele para uma rua. Tá. E a gente faz uma perna, um braço, assim, como se fosse um cachimbo.
desenho de um cachimbinho, assim. A gente faz um braço para buscar uma testada para uma outra rua para buscar uma questão de índice, de regime da outra rua. Ou pode ser para buscar algum tipo de conexão com outra rua, né, de entrada e saída. Que legal. Agora, é bom. Sim, assim, não, porque eu tem não termos sabia, novos, né? E o Parque Una é o teu preferido? Não Olha tem. a pergunta, né, gente? Deixou a Cris não de tem, calça não curta. tem Não como tem como escolher. escolher o De filho calça preferido, curta. né? A gente adora fazer umas perguntas assim pra deixar o povo aqui meio pra pensar. Eu não tenho como dizer o filho preferido, mas com certeza o Parque Una é muito especial pra nós, assim, né? Muito especial. E, assim, todos os projetos são especiais de alguma forma, né? Tem aquele projeto especial porque foi o primeiro de grande porte. Tem aquele especial porque foi o primeiro no Arquicad. Tem aquele especial... Pode falar o nome de marca, assim? Não sei. Pode, claro. Não, pode. Não tem problema nenhum. Pode sim. Foi o primeiro em BIM, no caso, né? Então... Tem vários, mas assim, o Parque Una é muito especial, sem dúvida. E vocês têm, assim, pesquisando agora para viajar e tudo mais, a gente gosta, lá em casa eu gosto muito de ver vídeos de YouTube e acabar pegando dicas, enfim, porque hoje tá bem na moda, a gente acaba saindo daqui muito mais cheias de informação, né, para não passar aperto fora do país, e acabou que numa dessas buscas surgiu um casal que tem um canal e que eles estavam vindo do Nordeste fazer justamente uma viagem pelo estado inteiro do Rio Grande do Sul. E um dos pontos que eles foram visitar como ponto turístico era justamente o Parque Una, né? Que legal. E daí isso eleva ele, né, num outro nível, né? Quando eu vi, assim, a gente sabe do projeto, o projeto é sensacional, mas eu não tinha ainda me dado conta que, de fato, ele hoje é visto, né, como um ponto turístico muito em função do planejamento, da arquitetura que vocês colocaram ali. Totalmente diferenciado do que o resto que a gente Já tem sabe aí, que Brasil, teve né? uma coisa parecida com isso, que é a DIT, que é uma associação que tem de bairros planejados também, assim, que é uma associação tipo a Asbeia, né? Que a gente é sócio também de ambas, né? Da Asbeia e da DIT. Eles fizeram em 2023 ou 2024 duas missões que eles falam guiadas. Uma foi para a Ásia e uma foi para o Parque Una. Nossa, olha aí. Meu Deus, gente, como assim? Nossa, que extremos. Adorei saber disso. Isso são informações relevantes. A gente tem que... isso eleva o projeto a outro patamar, é outra coisa. Mas virou case mesmo. O pessoal do Brasil, da parte de urbanismo e arquitetura, desce para conhecer. E que legal saber que agora pessoas de fora da área também estão se interessando. Que legal. Nossa, muito dessa. E como é que foi a questão do licenciamento lá? Foi fácil, foi difícil? É porque, por ser uma cidade interior, eu imagino que já tenha sido mais fácil do que aqui, né? Via de regra é mais complicado. Sim, não. Mas como é que foi isso pra vocês lá? Em relação à aprovação de projeto, é muito mais rápido, né? A média leva uns 4 meses por aí. Claro que os primeiros a gente foi entendendo. A gente nunca teve que mudar... Apesar de estar trabalhando num bairro planejado, onde a gente tem muitas premissas que são interessantes de abordar e que a gente poderia estar abordando em Porto Alegre não aborda, por exemplo, como fachadas ativas, né, comércio na base. Nunca precisamos fazer nenhum tipo de mudança, de alteração de lei, nada. A gente foi se adequando e foi entrando, às vezes, com alguma defesa em termos de urbanismo, né, mostrando, isso aqui se relaciona com isso aqui. Como a gente faz em Porto Alegre, muitas vezes, entra com arrazoados, assim. Mas parte muito mais da boa vontade ali do incorporador de querer fazer assim do que uma dificuldade de legislação, porque dá para fazer de qualquer forma. Então, também o fato de a gente não precisar abordar nada muito assim fora da regra, acho que ajuda, mas a gente não tem muita dificuldade de aprovação lá, é bem fluido o processo. E como é que funcionam as aprovações de vocês aqui? Que a gente sabe um pouco, mas a gente quer que vocês coloquem isso. Assim, vocês têm um núcleo ali dentro, que eu acho que é o ARC, que faz as aprovações. Sim. Né? Essa pergunta eu vou deixar para as minhas consultoras de projeto legal responderem, que estão aqui Passou comigo a bola, hoje. Gente. Passou a bola. Não, pois é. Não, mas é que é legal, porque eu acho que é importante a gente colocar aqui, na verdade, a importância que existe de tu conseguir entrar com um projeto assertivo, um projeto correto na prefeitura, porque é um retrabalho enorme, né? Sim. A gente sabe que é uma parte que dá um retrabalho muito grande e que bom até para colocar, assim, que escritórios, normalmente a gente pensa, né? E eu acho que aí eu vou entrar até numa outra linha, porque antigamente, né, o pessoal dos mais antigos, aí eles têm uma tendência natural de concentrar tudo dentro dos escritórios deles. E eu acho que, enfim, a nossa geração, a geração da Ideia 1 aí, eles têm uma cabeça um pouco mais aberta nesse sentido, porque assim,
nós somos criativos, a gente tá aqui pra projetar coisa legal, pra fazer produto bom, né? Então, assim, claro que é importante vocês saberem, porque vocês precisam dominar a lei pra conseguir fazer os projetos, né? Mas, assim, ter a liberdade de conseguir... A liberdade não, digo até a segurança, né? De conseguir entrar com uma consultoria, pedir esse apoio, essa decisão, né? Claro, pra mim ficou muito claro, assim, já faz... Eu não atuo mais na parte de aprovação de projeto, né? Eu hoje em dia trabalho dentro de projeto na parte de criação do escritório. Eu sou diretora criativa do Concept. Mas, assim, eu atuei muito tempo e entendendo que a gente tem... Qual é o volume de regras, leis, normas que a gente tem em Porto Alegre? Você sabe dizer? Não, um absurdo. Cada dia... 400? Não, mais. Muito mais que 400. E cada vez que se aprova um projeto, se pede alguma coisa diferente, se altera tem uma interpretação normativa que muda um pouquinho. Sim. Então, assim, esse é o know-how de vocês. O núcleo ARC lá do escritório é um núcleo técnico que é super competente. A gente trabalha com um nível de desempenho alto em todo o escritório, né? Nosso crivo é muito alto e o desempenho da galera lá é forte. Mas, assim, ter um apoio de uma equipe especializada como a de vocês, que é focada só nisso, eu acho fundamental, porque a gente não tem como acompanhar as 500 leis que mudam o tempo todo e ainda interpretações que vão ajustando. E, assim, o nosso plano diretor, a gente sabe que não é um plano diretor ipsilitz ali, assim, né? Tem a sacada que não é a sacada, tem um monte de coisa que tu vai descobrindo, entendendo e articulando ao longo do tempo. Então, é bem importante, assim, até para nós, a presença de vocês ali como consultoras é importante até no desenvolvimento das lideranças do escritório. Que legal. Vocês são nosso braço direito no desenvolvimento dessas novas lideranças, assim, né? Ai, que joia. Então, e é bom, né? Porque, assim, a gente percebe uma mudança de mentalidade, né? Assim, porque vocês são clientes muito queridos nossos e a gente tem alguns outros clientes também que têm essa relevância, assim, que conseguem entender que quem faz tudo não faz nada, sabe? A gente gosta muito de falar, quem faz tudo não faz nada. Porque é exatamente isso, cada um tem a sua especialidade. E assim como vocês são super incríveis nos produtos de vocês, entendeu? Existe aquele cara que vai fazer um urbanismo super incrível também, ou outro fulano que vai fazer um interiores maravilhoso. Então, assim, essa questão da gestão, de conseguir dominar e conseguir entender, né, lá dentro, como é que funciona, assim, qual é as ações que vocês têm internas ou até externas que vocês desenvolvem para impulsionar o escritório. Tu diz em termos de tudo, assim? De tudo, qualquer coisa? Assim, ações, por exemplo, a gente tem a Alfaiate que veio aqui conversar com a gente, né? Então, assim... De planejamento estratégico, daqui a pouco, como é que vocês são divididos? Porque a gente sabe que hoje o Gabriel tá focado numa diretoria, tu tá focado em outra diretoria, né? Sim. E vocês têm, como tu disseste, mais de 40 pessoas dentro do escritório. Uma super equipe para justamente fazer essa gestão. Sim, acho que isso que tu comentou, Ju, de a gente trazer pessoas externas é uma coisa que acontece no escritório desde os primórdios. Na época dos concursos, a gente sempre convidava já pessoas externas para trazer um olhar diferenciado, consultores, professores. E já faz mais de 10 anos, faz uns 12 anos, que a gente, lendo um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes, sobre psicologia positiva. Não sei se vocês já ouviram falar de psicologia positiva, já. Mas foi uma coisa que fez muito sentido, que a psicologia positiva basicamente diz o seguinte: como é que os pais procedem quando tem um filho que vai mal em matemática e vai bem em português, por exemplo? Acaba botando todo o foco e botando aula particular em matemática, né? Sendo que a psicologia diz o seguinte: olha, faz ali um mínimo controle de danos, assim, para não reprovar na matemática, mas faz aula de reforço no português, porque é o que a pessoa é boa, é o que ela vai se destacar, né? Então, a gente entendeu que isso fazia bastante sentido no escritório, e desde então a gente começou a separar as equipes. Então, as pessoas que trabalham no núcleo ARC, elas têm esse perfil, no núcleo ARC, elas têm esse perfil mais técnico, analítico, com bastante rigor, com foco. E as pessoas que trabalham no núcleo Concept de criação têm outro perfil. Não, as pessoas do núcleo ARC geralmente não gostam daquela bagunça que é o Concept, da dinâmica, dos prazos corridos, da alucinação. Elas gostam de cronograma, gostam de organização, de planejamento. E as pessoas do Concept ao contrário. Então,
Já faz muito tempo que a gente divide o escritório assim. Existe a passagem de bastão lá dentro, né? Que a gente fala, quando sai de um núcleo para outro. E aí a gente tem outras consultorias, além de vocês hoje dentro do escritório, além da Estúdio T, a gente trabalha com uma consultoria de gestão, com a 45. A gente trabalha com uma consultoria de RH, com a DNA. Então, a gente vai buscando esse suporte onde for necessário, exatamente, para poder estar sempre crescendo e poder suportar esse crescimento de uma forma sustentável. E a parte de treinamento e workshops, assim, para a equipe mesmo interna, vocês trabalham com isso? Até para desenvolver, né? Eu acho que os talentos, assim. A gente faz bastante coisa interna também. A gente tem vários encontros internos. A gente tem o Faísca, que em breve receberemos vocês lá, né? Onde a gente convida convidados externos para fazer uma palestra, assim, um bate-papo com a equipe para trazer conteúdo, conhecimento. A gente vai ter agora em março também um curso interno lá que a gente buscou com o Roberto Suxter de normas de desempenho. Então, a gente está sempre buscando trazer um conteúdo mais em company, assim, para auxiliar. E claro que a gente também fomenta que as pessoas tenham esse aprendizado contínuo através de cursos subsidiados pela empresa. Então, a gente está sempre que legal, né? E esse é muito importante, né, Cris? Para fazer, justamente para impulsionar os talentos que tu tem dentro da empresa. E é quase que tu pegar no colo os teus profissionais, assim, e trabalhar eles, né? Sim. Eu vou pegar o gancho de novo do licenciamento. Porque, na verdade, acho que a ideia da pergunta era como vocês estão já com muitos projetos a nível nacional. Vocês têm, então, essa ideia, essa certeza de como é que cada um dos estados, cidades, enfim, operam, né, as questões legislativas. Burocracias e tudo mais, como tu disseste, em Pelotas é mais fluido. Como é que tu te sente hoje, assim, vendo toda essa diversidade que a gente tem a nível nacional, sabendo que Porto Alegre ainda é uma cidade muito burocrata para a gente aprovar justamente os grandes empreendimentos, que é o nicho de vocês. Sim, falando sobre Porto Alegre, antes de falar do resto do Brasil, eu queria dizer que, apesar das dificuldades, acho que melhorou, tá? Eu já peguei fases piores de aprovação de projetos muito menores ser tão complicado quanto os grandes hoje, no mesmo nível de tempo de aprovação. Nos outros estados, geralmente é mais rápido do que Porto Alegre, tá? Nossa média de aprovação, claro que a cada estado novo que a gente entra tem uma curva de aprendizado, né? E a gente vai acelerando o processo de aprovação à medida que a gente vai tendo experiência. Mas eu diria que uma média de 6 meses, assim, é o prazo que a gente costuma trabalhar de aprovação de projeto para mais rápido do que isso. E aí, assim, cada prefeitura tem, às vezes, a sua particularidade, né? Tem umas que pega a questão do trânsito, mobilidade, é o grande entrave. Outras acaba sendo a parte da... sei lá, SMAN, por exemplo, aqui, né, que seria o equivalente. Então, cada uma a gente vai conhecendo e a gente sempre trabalha também com um consultor local como apoio para essa parte de retirada de dúvidas de plano diretor. E também, depois, ser o nosso apoio administrativo ali no processo de aprovação, né? Porque, às vezes, precisa lá de uma barriga no balcão, né? Não adianta, não. Sim, até porque a gente tem uma diversidade de muitas interfaces, né? No país é muito grande, a gente tem nível continental, não tem como aplicar também uma legislação só para todo mundo, né? É impossível. Hoje, aí voltando um pouquinho para Porto Alegre, o que vocês entendem dentro de uma situação de um plano diretor que está ainda defasado em relação, né, à dinâmica da cidade, de como ela se desenvolveu. O que para vocês, dentro do plano, ainda é a pior situação para fazer os projetos? Ai, tanta coisa, Ju. Eu diria que... Vou mudar a pergunta. Não, em termos de desenvolvimento de projeto, o que tu gostaria que alterasse para o próximo plano? Sim. Uma coisa que, por exemplo, olhando lá no Parque Una, né, que é uma das grandes premissas do Parque Una, que é a diversidade. Diversidade de uso, diversidade de volumetria, de linguagem, tudo. Então, essa questão de zoneamento de Porto Alegre é uma coisa que eu acho que a gente deveria ser revisto. Né? Eu acho que tem... poderia trazer muito mais diversidade, a gente poderia explorar muito mais uma cidade mais mista, mais contemporânea, né? Sem dúvida. Em termos de usos, assim, de ocupação. E outras questões que já são bem faladas, bem batidas, mas questão de altura, né? Para nós, assim, que trabalhamos em bairros planejados e trabalhamos com o conceito de urbanismo vinculado à arquitetura, a gente entende que o que interessa, de fato, é onde toca o edifício no chão.
né? Onde as pessoas interagem com o edifício é na base, até o 4º, 5º pavimento. Depois do 5º pavimento para cima, tanto faz, o edifício vai ter 30, 60, 80 metros de altura. E para nós, a gente acredita na cidade densa, na densificação da cidade. Então, aí eu acho que é outro ponto, né? A densidade da cidade, a Porto Alegre, se não é a mais baixa que a gente trabalha, é uma das mais. Tem cidades que a gente trabalha com índice 6. Imagina. Pelotas não tem índice. Não tem? Não tem. Não tem limite Sério? disso. Não sabia que não tem. tinha. E o que crava ele? Qual é o teu Outorga, limite? né? Outorga. A partir de outorga. A partir de uma determinada mas de aí- altura, eu acho que a partir de pois é. 19 metros, não me lembro exatamente quantos metros Porque de tem que ter altura. o limitador para começar Isso. a A cobrar partir de pela uma outorga. determinada altura, tu começa a entrar com a entrar no- outorga e aí não tem Legal. limite. Não tem Não, é limite. legal. Eu gostei Mas disso estabelece aí. um limite, Sim. tem um limitador que pode ser, enfim, podia ser até outra coisa, mas é a altura. Ali é a quantidade altura. de pavimento. Exato, quantidade de Interessante. pavimentos. Depois disso é sem limite. E aí a questão, então, a gente tem uma das alturas menores também de se trabalhar. Nos outros Parque Unas e em outras cidades, a gente trabalha com edifícios constantemente de 25, 26, 28 andares, né? Muitas vezes a gente vai no limite de 80 metros só por causa das questões de PPCI, por exemplo. Então, a gente entende que 52 metros é muito restritivo, né? Ainda que atualmente a gente está conseguindo superar um pouco essa barreira. Então, questões também de poder fomentar mais fachadas ativas, isso eu sei que é um pouco mais complicado, tem uma mudança de mentalidade de E população. tem uma questão de segurança também, que eu acho que é bem importante, né? Das fachadas ativas, da permeabilidade. A gente sabe que a Porto Alegre ainda sofre bastante com a questão da insegurança. Sim. Né? Mas é um ciclo, né? Quanto mais se fecha, mais se gradeia, mais grade existe, Menos mais pessoas inseguro, menos vão, pessoas na vão rua. caminhar. Exato. É. Aquela coisa, né? Aquela rua é tão calma, tão boa, mas insegura, né? Exatamente. É Então, bem isso, né? Mas Exato, é bem isso, fica acaba escuro, as ficando- pessoas Exato, se não sentem tem ninguém caminhando na inseguras, rua. não tem luz que vem de prédios, os prédios também estão Tem afastados. um exemplo, né, que é bem controverso, assim, mas é o Balneário Camboriú, né? Que é uma cidade que as pessoas geralmente falam muito mal em termos de arquitetura e urbanismo, mas tu caminha lá às 10 horas da noite. Sim. Tu As tá pessoas de 80 anos Sim. estão jogando xadrez na beira da praia. Sim. As pessoas estão caminhando, as pessoas estão, né, Exatamente. saem do carro, deixa o vidro aberto para ir ali numa loja e voltar. Então, isso é densidade, esse é o fator pessoas na rua, olhos da rua, né? É que a gente se espalhou, né? Então a cidade ficou toda. Ela tem a Zona Sul mesmo, é super baixa densidade e a princípio até hoje não se instigou, incentivou que aquilo mudasse. A gente trouxe o Zago, né? A gente recebeu o Zago aqui e ele falou bastante Muito também bom sobre isso. bem esse ponto que tu colocou, assim, de que em um determinado momento da lei aqui, que de fato foi separado também por núcleos, né? Que justamente tem a área industrial, tem a área residencial, que a gente tem pequenos polos e que de fato agora a tentativa de juntar Predominantemente isso... residencial, aí tu tem um limite para botar Exatamente. loja, tu tem um limite para botar Exatamente. comércio, tu tem um limite. Então isso é ruim para a cidade. E que agora essa ideia de juntar isso de novo num outro viés, né, da gente transformar a cidade mais miscigenada, que tá sendo muito difícil, porque a gente trabalhou Porque uma já cultura em já cima disso, né? Já é uma coisa que vem, né? É exato. praticamente um passivo de longos anos Também, que foi né? feita essa setor... né? Então a gente vai indo aos segmentação. pouquinhos, assim, tentando implementar essas questões. E a gente sabe, por exemplo, que o alto padrão tem mais resistência, ter um comércio na base, mas a gente vai tentando trazer tudo que a gente acredita aos poucos, assim, né? Mas, assim, hoje em dia, em Porto Alegre, não tem nada que se compara ao Parque Una, por exemplo, em termos, né? Qual seria um Não bairro similar em Porto Alegre? Não tem, porque... Não tem. Para começar, é um bairro aberto, não é um bairro fechado. Então, as pessoas circulam livremente. Tu vai lá sábado e domingo, aquele parque está lotado de criança, da cidade inteira vai para lá. E é um bairro sem grades, é um bairro seguro, diverso. Mas também a gente entra num outro aspecto, né? Que é da cidade mesmo, do contexto da cidade como um todo. Uma cidade no interior, normalmente, ela é mais segura do que uma capital,
né? Por razões óbvias, assim. Então, eu acho que, claro que existe toda essa questão que talvez Pelotas já tenha um instinto para receber esse tipo de produto, que eu acho que talvez Porto Alegre, as capitais ainda Eu acho que sejam aqui ainda é mais, não resistente. só capitais. Eu acho que aqui a gente é muito muito quadrado. resistente. Eu A acho que tem gente uma coisa de conservadorismo, mais do que é. segurança. Porque Pelotas não é uma cidade segura, assim, tinha problemas de segurança. E, claro que os incorporadores investiram bastante em segurança. Tem o cercamento digital no Parque Una, né? Era todo cercado por câmeras. Logo no início do bairro, eles tinham um monte de... uma espécie de fiscalização, mas não era pessoas vestidas, assim. Mas se te chegava lá e estava vendo alguma coisa que estava acontecendo diferente, assim, eles já iam ali, já abordavam. Tinha uma brincadeira, que eles davam multas morais, assim, sabe? A pessoa que largou um lixo no chão, por exemplo. Então, tem coisas muito... A associação de bairro também é uma coisa muito legal dos bairros planejados, né? Cria esse pertencimento. Então, tem um monte... Daria pra gente fazer um programa inteiro só de bairro planejado. Assim, só do aqui, modelo. Aqui em Porto Alegre, a gente teve uma tentativa de fazer isso com o Rossi Central Park. Sim, não. Que não é nada, não é nem perto disso, né? Mas a gente vê que existia, assim, uma ideia de fazer um bairro o que planejado. foi lançado foi o Camino. O Camino, Que, na verdade, ele traz como um bairro sustentável, né? Eles têm certificação LEED, agora eu não me lembro qual é o nível do LEED, né? Mas ele ainda não começou, de fato, a ser construído, nem nada assim. Mas tu acha, assim, vendo hoje como estamos na cidade, o que a gente tem, assim, de áreas livres? Tu acha que realmente, mudando uma cultura, vamos para uma situação hipotética, que realmente a gente consiga tirar essa rigidez do gaúcho? Tu acha que porto-alegrense, gaúcho não, do porto-alegrense, que a gente conseguiria, assim, num médio prazo, de fato, trazer bairros planejados para realmente começar a mudar a cidade? Estamos tentando, Pri. É só o que eu posso dizer. Que bom! Estamos tentando. Qual é o ticket Em breve. médio? Esses bairros, assim, tipo Parque Único, que dá um ticket médio, até pra gente entender, né? Sim. Isso é um alto padrão, é um médio, o que é? Tu tá falando de preço? Preço. De valor metro quadrado? Até pra gente entender, assim, nessa dinâmica de Porto Alegre, onde é que ele se enquadraria, entendeu? Não, daí tem muito mais a ver com a cidade, né? Pelotas tem um poder aquisitivo menor, né? Então, lá o preço do metro quadrado é bem menor. Então, o preço praticado em Pelotas do metro quadrado hoje, eu acho que gira em torno de 8 mil, por aí. Mas o Parque Uberlândia já é bem diferente. São José dos Campos são outros preços, né? Sim. É muito mais de acordo com o mercado. Mas uma coisa legal do bairro planejado, no caso de Pelotas, lá quem sabe, é que o empreendedor, o incorporador, ele vai construindo, né? E ele está sempre um empreendimento valorizando o próximo. Então, o Parque Una, hoje em dia, ele pratica 30%, o valor de mercado do Parque Una é 30% maior do que o resto da cidade inteira. Nossa! Então, Uau! Bah, que resultado Então, excelente. tem muita gente investindo lá, que eu já vi que tinha bastante gente que comprou apartamento para alugar, para alguma coisa assim, até para ir Então, passar essa uns é dias. uma em grande Também Pelotas. Pelotas é vantagem, uma né? cidade universitária, né? A gente sabe que tem um fluxo, uma dinâmica bem interessante. Eu até anotei aqui pra me lembrar. Parque Germânia, gente. A gente tem aqui esse exemplo que não sei se eu acho que não tem como, mas foi uma Os tentativa também. arredores. O Parque Germânia, ele é um bairro aberto, né? Um bairro planejado, um bairro aberto, mas o que eu acho que daí ele tem o zoneamento, ele é basicamente só residencial, ele é todo gradeado, as pessoas não caminham, né? Não é um bairro caminhável. Não. Parque Una é um bairro pensado para pedestres, né? O pedestre tem prioridade em relação aos carros. Então, é outra lógica, né? Até vou puxar um gancho das BEA aqui, que na verdade vai ter uma visita guiada a Pelotas. É Já que a verdade, gente tá falando de gente, Parque é um super Una, evento. Eu não me lembro, é 9, 10 e 11 de abril. Isso. Né? Vai ter. Que é legal pra conhecer. Né? Eu, por exemplo, só vejo de imagens. Eu e de também. Vocês vídeos. vão? A gente tá se organizando para, né? Dentro do possível, iremos, com certeza, porque eu quero conhecer, sem dúvida. Sim, a gente tá vendo aí lá no escritório quem é que vai. Se for eu, se vai a Camila, mas alguém vai pra poder abrir as portas Claro. lá. Ai, que legal. legal. Não, até porque eu acho que é legal, né? Contar um pouquinho a história dele, sim. o contexto, tudo isso, né? Acho que é certeza. bem importante. É bem importante. Cris, o mesmo cliente que faz todos esses Parque Unas no Brasil? É o mesmo? Idealiza. Ai, que legal. Idealiza, exatamente. Eu Idealiza, sabia que eu tinha que visto legal. isso. Ah, É legal. É. Achei bem legal. Tanto o empreendimento quanto as edificações também. Tudo é o mesmo cliente, ou não? Sim. Eles iniciaram separados. O desenvolvedor, a parte do urbanismo, era um, e a construtora, a incorporadora, era outra. E à medida que eles foram
criando sinergia, Sim. eles Tá, se pois juntaram porque na isso idealização. é uma coisa curiosa, né? Eu acho que até é legal da gente falar aqui, essa é bem interessante, porque, por exemplo, Porto Alegre, normalmente, acontece um empreendimento, tem uma incorporadora e tem um terreneiro, né? Então, assim, na verdade, quando entra a projeção do futuro para aquele empreendimento, eventualmente pode acontecer de dar um embate ali entre clientes. Não, mas eu não quero que seja assim. Como é que funciona essa dinâmica dentro de um escritório, assim, para vocês atenderem todos esses lados, assim? É complexo, assim, às vezes surgem coisas, assim, justamente no meio do projeto, mas agora o dono do terreno quer tal coisa. Gente, tá doido. Juntar os desejos, né? É difícil. E aí, quando entra permuta, tem que equilibrar os tantas, pratos. Pois é, aí, na verdade, o teu cliente passa a ser praticamente os dois, né? A gente não tem contato com o dono do terreno, né? Mas tem que ir Tem que absorvendo atendendo. as demandas. Claro. Exato. Legal. Que legal. Ai, gente, eu amei essa conversa. Muito bom, né? Eu acho que depois que a gente fizer a rodada no Parque Una, a gente vai ter que voltar aqui pra contar a experiência de como é que foi, entendeu? Foi um prazer. Nossa, foi incrível, né? Bem Pri? legal. Foi O tempo muito passa legal. super rápido. É verdade. Quando a gente vê, a gente... Já estourou. Já estourou. E eu até anotei aqui umas coisas que, conforme a gente vai falando aqui, né? Mas no fim, conseguimos falar tudo. Ai, eu adorei. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Foi super bem legal. gostoso. Acho que depois a gente pensa em amadurecer um outro assunto qualquer, né? Nessas rodadas da Porque vida. o que depois não falta é assunto. O que não falta é É. essa. A gente Assim, sempre nos tem. convidem, a gente vai sempre voltar com prazer. Cris, e quem quiser achar a Ideia 1, aonde acha a rede social, teu contato, e-mail, como é que encontra? Estamos no Instagram, ideia1.arc, dá pra nos achar por lá, e LinkedIn também, mas o principal veículo é Instagram. E Legal. quem quiser também contato direto, é só pedir pra gente que a gente tem, gente. Não Isso tem aí. problema, né? E a gente vai ficando por aqui nesse episódio, que foi uma conversa maravilhosa. A gente adorou essa conversa. E eu tenho certeza que o próximo episódio vai estar tão bom quanto este. E você nos encontra aqui quinzenalmente na Rádio Arquitetura, sextas-feiras às 14 horas e nas plataformas digitais YouTube, Deezer e Spotify, @escalahumana e @Estúdio T-Talks. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.